Olá, bem-vindo ao Fixomos. Eu sou a Vlange. Eu já tinha tentado gravar um vídeo sobre isso, mas eu acabei apagando porque eu não tinha falado exatamente o que eu queria falar e o que eu precisava falar. Então eu tô fazendo agora uma segunda tentativa e agora eu prometo que eu vou postar. Antes de começar o vídeo, eu tenho duas coisas importantes pra falar. A primeira é fique em casa, porque por enquanto, pelas experiências de países que começaram a ter o coronavírus antes da gente, e por estudos que estão sendo feitos a todo vapor por cientistas no mundo todo, a gente tem que, por enquanto, a quarentena ela é a medida mais efetiva para a gente evitar estragos maiores, que seriam um colapso dos sistemas de saúde. Aqui no Brasil a gente já está numa situação ruim, então se a gente ficar em casa a gente consegue pelo menos evitar uma maior onda de contágio, a gente consegue diminuir essa onda de contágio e aí vai ter menos gente doente ao mesmo tempo. E a segunda coisa importante de falar é para você procurar informações, ver o que os cientistas estão falando, ver o que os outros países estão fazendo. É importante a gente se informar. Dito isso, o assunto do vídeo mesmo, né, o que os escritores podem fazer na quarentena, eu dividi em dois tópicos. O primeiro tópico é sobre publicação e vendas. Pensando na publicação de livros físicos, eu acho que publicar livro físico agora é uma ideia ruim. As editoras estão interrompendo lançamentos, algumas estão interrompendo as vendas, porque o correio também não está funcionando normalmente, as livrarias não estão funcionando normalmente, os eventos literários estão sendo cancelados. Então, se você tem algum livro para publicar que você não quer esperar passar essa coisa de pandemia, de quarentena para publicar, considera fazer um e-book. Inclusive, algumas pessoas do mercado editorial estão dizendo que está tendo um crescimento na compra de e-books, até porque agora é a opção mais viável para os leitores. Agora, se você tem um livro que já foi publicado em formato físico e foi publicado de forma independente, que você é o responsável pelas vendas, aí eu acho que não tem muita saída mesmo, você não vai conseguir vender muito. Provavelmente suas vendas só vão voltar ao normal quando esse período acabar. Mas enquanto isso, você pode focar na escrita do seu próximo livro. Isso leva a gente ao próximo tópico, que é sobre escrita. Se você está tendo dificuldade para escrever, se você não está conseguindo ser produtivo, a primeira coisa que eu tenho pra te falar é pra você não se cobrar demais. Não tem por que você ficar colocando na sua cabeça que você tem que aproveitar esse momento pra produzir mais e produzir mais. Mas eu também tenho algumas dicas pra te ajudar a continuar produzindo, coisas que têm dado certo pra mim. Uma dessas coisas é tentar não acordar muito tarde. É uma coisa meio estranha eu falar isso, porque eu tô acordando tarde a maioria dos dias, dormindo tarde e acordando tarde, porque minha rotina acabou, mas quando eu consigo acordar cedo, eu vejo que isso ajuda muito pra me animar, isso me anima mais, isso me dá mais vontade de produzir. Outra dica é criar compromissos que te mantenham ocupado. Pra quem continua trabalhando e estudando todos os dias, só que agora à distância, ou então gente que continua trabalhando que não tem como trabalhar à distância, essa dica meio que não faz sentido, né? Mas tem também os casos em que a gente não tá mais fazendo coisas que a gente fazia todos os dias. No meu caso, por exemplo, eu tava fazendo uma especialização e tinha começado também o mestrado. E eram coisas que me ocupavam todos os dias. Eu já comecei o ano preparada para essa rotina e de repente tudo isso tá suspenso. Mas, por exemplo, uma coisa que tem me ocupado agora é participar de um grupo que um colega meu me chamou, um grupo de criação coletiva que a gente tem desenvolvido roteiros de curta-metragem, fazendo reuniões por chamada de vídeo toda semana. Então, se você conseguir organizar ou participar de algum projeto coletivo, ou então algum projeto que seja seu mesmo, mas que você, por exemplo, poste na internet, então que você tenha um público que está sempre te aguardando semanalmente, ou mensalmente, ou quinzenalmente, enfim, numa certa frequência, isso te dá uma responsabilidade e um compromisso, porque é algo que não depende só de você, não é só você que tá ali esperando os próximos resultados. Então, ter esse compromisso, compromissos que vão além de nós mesmos, isso ajuda a gente a continuar produzindo e a manter mais ou menos uma rotina. Outra coisa que também pode te ajudar e que também tem a ver com algo coletivo é você ir dividindo o seu processo
com alguém ou com algum grupo de pessoas. Então, se você tem algum amigo escritor, vocês podem combinar, cada um escrever seu projeto e ir contribuindo com o outro. Então, você escreve um capítulo, manda pro seu amigo escreve um capítulo e manda pra você. Vocês vão dividindo esse processo. Isso é algo que dá pra fazer à distância, com chamada, com WhatsApp, etc. E é algo que vai tornar o seu processo menos solitário. Então é capaz de, com isso, você ficar mais animado, você ter mais vontade de produzir com frequência. Mesmo se você não tiver nenhum amigo ou nenhum colega que também escreva, você pode ir nas redes sociais, gente. Hoje em dia é muito fácil de você encontrar alguém que tenha os mesmos interesses que você e que tope embarcar numa coisa assim com você. Uma outra coisa também é você... Vem aqui na descrição desse vídeo, tem um blog chamado Concursos Literários, que é um blog que lista vários concursos literários no Brasil todo, concursos que você pode mandar os textos por e-mail, etc. Aí você vê lá algum concurso que te interesse, que você possa escrever um texto para poder participar daquele concurso, e aí você já vai criar uma meta para você produzir esse texto dentro daquela meta. Ou seja, você vai estar criando um compromisso, porque às vezes quando você quer escrever um texto, mas você não sabe o que fazer com esse texto depois, você quer escrever só pra você mesmo, às vezes você não se anima o suficiente pra realmente terminar aquilo, porque você não tem esse sentimento de compromisso. E às vezes o sentimento de compromisso é o que te falta pra realmente conseguir produzir aquilo e terminar. E mesmo depois dessas dicas, se você ainda tiver dificuldade pra escrever, você pode usar esse tempo pra estudar a escrita. No vídeo que eu vou botar aqui nos cards e aqui na descrição, eu dei algumas dicas de canais, de podcasts, de sites onde você pode estudar escrita criativa online de graça. Uma outra coisa também que é legal como estudo é você consumir outras narrativas, só que de uma maneira analítica e não de uma maneira passiva, sabe? Então você pega um filme, pega uma série, pega um livro principalmente, e você lê aquilo ou assiste aquilo não simplesmente para passar o tempo com um olhar passivo, mas sim prestando atenção na estrutura daquilo, se é um livro, no texto, no porquê aquele texto é bonito, ou porquê aquele texto causa em você certa emoção, ou então porquê que aquele enredo funciona, quais são os pontos de virada, porquê que aquele personagem tá conseguindo despertar sua empatia. É uma certa engenharia reversa. Você vai assistir um negócio que já tá pronto, vai tentar entender como é que aquilo foi construído. Isso então pode te inspirar e pode te ensinar e te ajudar a se desenvolver enquanto escritor. E por fim, eu repito, se você não conseguir seguir essas dicas, se você não conseguir ter uma produtividade boa, relaxa, não fica se cobrando. A sua saúde mental é mais importante do que a sua produtividade, não se esqueça disso. A gente tá num momento que não foi planejado e não é sua culpa se você não conseguir lidar bem com isso. Vai ficar tudo bem, isso não vai durar pra sempre. Então eu fico por aqui, comenta aqui embaixo o que você tem feito, durante a quarentena, compartilha o vídeo com outros escritores que você conheça e até a próxima!